Sábado 2 de junho de 2018, estudo semanal, tem como título hoje, Beha'aloterá, quando subires. Leituras bíblicas, Números 8, 1 a 12, 16, Zacarias, capítulo 2, 10 até o 4, 7 e 1 aos Coríntios 10, de 6 a 13. Números 8, de 1 a 4. A preparação das lâmpadas do candelabro. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Como temos aprendido, cada peça do tabernáculo, cada detalhe das roupas do sacerdote, cada objeto que compõe o lugar santo, Kadosh, é especial e muito importante porque traz uma realidade espiritual. A menorá, ou candelabro, é uma peça de ouro batido com todos os seus detalhes explicados diretamente por Deus, que após a descrição diz: fazei tudo conforme o modelo da planta, e com um significado muito profundo no tocante à vida espiritual. Ele representa a própria presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo. A menorá tem 7 braços. O número 7 tem um significado profundo nas Escrituras Sagradas. Indica perfeição, é plenitude, o número completo de Deus. A semana tem 7 dias, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, 7 pragas, 7 ais, 7 cálices, 7 castiçais de ouro. Noé esperou 7 dias à volta da pomba. Sansão tinha 7 tranças. Devemos perdoar 70 vezes 7. Na oração sacerdotal, no original na tradução do grego, encontramos a maravilha do 7. 490 palavras, 70 vezes 7. Há 7 nomes mencionados nos títulos como autores dos Salmos: Davi, filhos de Corá, Asaf, Remã, Etã, Moisés e Salomão. São 7 as aparições de anjos, as 7 unidades, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. 7 características da sabedoria, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, sem parcialidade, sem hipocrisia. 7 títulos de Yeshua, em Hebreus: herdeiro de tudo, príncipe da salvação, apóstolo, autor da salvação, precursor, sumo sacerdote e autor e consumador. Comentários anotados da Bíblia, edição Alfalite, página 930. Não é edição, é editora Alfalite. Poderíamos continuar, pois somente o número 7 aparece 354 vezes nas Escrituras Sagradas, como por exemplo, Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Apocalipse 4:5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E ainda Apocalipse 5:6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Existem várias explicações para o simbolismo da menorá, e quero apresentar também uma delas. A menorá fala de Jesus Cristo, que é a luz do mundo, fala de seu corpo unido a ele, fala do Espírito Santo, ou seja, o óleo santo e o fogo. Quando estudamos sobre o tribunal de Cristo, aprendemos que nossas obras são representadas pelos torrões, resultado do que foi queimado nas lâmpadas.
O texto fala da importância das 7 lâmpadas permanecerem acesas todo o tempo. Fala de estarmos como sacerdotes diante da luz de Yeshua. Os 7 espíritos de Yahvé, como retratado em Isaías 11, 1 e 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, são símbolos que falam ao reino do Espírito. Deus orienta se colocar diante da menorá, se elevar diante da presença dele. Este estudo traz o sentido mais profundo para nosso entendimento. Quando o eterno Deus ordena a Moisés que diga a Arão, quando Behaloterá, as lâmpadas, não está falando em acender, e sim elevares, subir. Não foi usado o verbo acender como traduzido, mas o termo Behaloterá, que tem a mesma raiz da palavra holocausto, olá, que significa subir, elevar. Por exemplo, olá, holocausto, oferta queimada, sacrifício queimado. O olá é apresentado primeiro, pois é uma oferta, korban. Olá, subida, de onde vem aliá. Ainda usando a mesma raiz, Elion, alto, de cima, superior, supremo, altíssimo, Elion. Dicionário Internacional de Teologia Antigo Testamento, páginas 1624 e 1721. O sentido deste estudo é de elevação, buscar as coisas do alto, olhar para cima e viver como águia. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Deus nunca planejou a seus filhos uma vida rasteira, medíocre, inferior em todos os sentidos, nem tampouco, e muito menos ainda, uma vida de rituais frios e mecânicos, pois isso seria apenas religiosidade fria, mortal. O plano de Deus é o de relacionamento com Ele, viver em dependência constante e não somente em dias especiais. Os dias são importantes realmente, principalmente o Shabat, que é a chave do universo, a chave dos tempos, a chave das festas, etc. O que ele deseja nesses ensinos é nos trazer de volta a ele, Teshuvá. E nestes símbolos busca nos fazer compreender o real sentido da vida, a sempre olharmos para ele e não para o Egito, que é o mundo, de onde foi nossa origem espiritual, e ainda permanecemos no sentido de vida diária. Ele queria e quer nos livrar do que aconteceu com o povo israelita, registrado em Números capítulo 11. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda.
Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Números 11, de 1 a 15. O povo de Deus liberto do cativeiro, com promessas de habitar livre na terra da promessa, lugar preparado carinhosamente pelo Pai, recebendo a provisão sobrenatural diariamente, alimento do céu, chamado de pão dos anjos, pão dos poderosos. Deus saciou a fome, a vontade, segundo o desejo do povo que foi ingrato e rebelde. O salmista, no Salmo 78, de 18 a 29, relata o seguinte: deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Qual seria o motivo real das reclamações? Seriam os peixes que comiam de graça no Egito? Que peixes que eles comiam de graça? As cebolas, melancias, pepinos e os alhos também não tinham preço de escravidão, de jugo, de opressão e outros sofrimentos? Ou será que na realidade a queixa era outra? Moshe Grilak, em seu livro Reflexões sobre a Torá, comenta assim este texto: não podemos evitar a pergunta: o que se ocultava por trás deste comportamento? Nossos sábios esforçaram-se para explicar o sentido de uma expressão-chave, de graça, que aparece no texto. Como pode ser que os egípcios lhes davam peixes de graça? Mas já foi dito que a palha não vos será dada? Êxodo 5,18. Se palha não lhes davam, que dirá peixes? Uma pergunta lógica. Palha não, mas peixe sim. E nossos sábios explicaram esta palavra do seguinte modo: de graça quer dizer sem ônus dos mandamentos. Eram queixas sobre o fardo de obedecer a Torá e os seus mandamentos, mitzvot, a palavra de Deus, o qual aprisionava sua natureza selvagem na cadeia da cultura e da civilização. Visto que, enquanto eram escravos oprimidos, sua natureza humana era completamente livre e não lhes impunha qualquer limite ou ônus. A passagem da escravidão e opressão à necessidade de se educar foi difícil demais para os filhos de Israel, gerando a revolta e a lembrança da abundância da terra do Egito e de seus, abre e fecha aspas, peixes gratuitos. A exigência por carne era ridícula,
ainda mais no momento em que já se tinha o maná, com o qual eles experimentavam qualquer sabor existente no mundo. Rashi, de acordo com Midrash, páginas 193, 194. Achei esse texto fantástico, fantástico mesmo. Eu coloquei esta passagem do livro na íntegra, porque eu quero que vocês meditem, porque é muito profunda. Lança a luz, novamente a luz, no ponto em que os israelitas reclamaram sem razão. É apenas uma opinião rabínica e não encontramos o respaldo das Escrituras. Mas sabemos que nem tudo está registrado na Bíblia, e este fato pode ser verdade. De qualquer forma, sejam quais forem os motivos do desgosto, da reclamação, da rebelião, foram abomináveis diante de Deus. Como falamos no começo, isso é viver uma vida rastejante, vida de serpente, vida medíocre. Significa trocar o manancial de águas vivas por uma cisterna rota que não retém as águas. Elevar-se, subir às alturas, buscar as coisas do alto, como nosso irmão Paulo disse, Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O próximo passo está em Zacarias 2:10 a 4:7. Eu vou ler Zacarias 3 e 4. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tire as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Zacarias 3 e 4. Na cultura judaica não existe esse pensamento de uma pessoa tomar o lugar da outra para expiar pecados de outra pessoa. Cada um tem que acertar-se por si mesmo. O sacerdote Josué e Yehoshua retorna ao ministério por causa do perdão e da mudança de vestes. É preciso vestes limpas, que significam trajes de justiça e verdade diante do Pai. Beha'aloterá, quando subires, quando estiveres elevado, quando cresceres. O mundo está esperando ver isso em nossas vidas. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e para sempre. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Um povo maduro, santo e adorador, zeloso de boas obras. A humanidade caída, moribunda, não precisa mais de religião, ritos e tradições mortas, símbolos vazios que se tornam objetos de idolatria. As pessoas estão precisando do povo que conhece o seu Deus, uma verdadeira adoração e não mais um show gospel, com suas letras pobres, que falam de uma comunhão e intimidade que podemos ver na expressão de muitos de seus cantores, que não existe esta intimidade. Não se precisa mais dos pregadores de poder, que não têm poder, de línguas de anjos, sem a palavra da verdade. Não se precisa mais dos pastores, business, verdadeiros homens de negócios, do mundo e não de Deus. Marqueteiros, animadores de auditório, onde anestesia o povo com promessas que nem mesmo eles acreditam, confiando no esquecimento e sempre enganando. E mal sabem que os maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3,13. Para concluir, 1 Coríntios 10, de 6 a 13. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês
tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ao fazermos a leitura desse estudo semanal, torna-se desnecessário qualquer explicação para a nova aliança. Ela é clara e vai direto ao âmago dos nossos corações. Cabe a cada um de nós fazer uma reflexão profunda e buscar em Yeshua o perdão, para que aconteça a troca das vestes imundas para as vestes brancas, para que possamos servi-lo com alegria e santo temor. Quando subires. Shabbat Shalom.